Fala pessoal, eu sou o Luciano. E eu sou o Leandro, e você está aqui no canal Empoeirados, onde se aprende marcenaria de forma fácil e divertida. Muito bem. Pessoal, hoje o vídeo é especial, hein? Não sei se vocês sabem, mas nós temos uma parceria com a Raw Metal já faz um tempinho, né, Leandro? Sim, a gente está sempre trabalhando com eles aí, e hoje temos um produto especialíssimo para apresentar para vocês. Exato, que é o Coplanar C1000. Nós conhecemos esse produto na feira, na Formob, em 2024, e a gente gostou tanto, né, Leandro? Que, pô, não, nós temos que fazer um vídeo, né? Sim, e eles toparam, entraram com a gente nessa produção aqui. Então esse vídeo ele vai servir para duas coisas, para você conhecer esse sistema, que é muito legal, e também para você que precisa instalar o Coplanar C1000 e deixar na sua casa, ó, legalzinho. Então, para começar, você precisa saber algumas coisas antes mesmo de comprar o seu sistema Coplanar, Luciano. É então, isso aí. Quer dizer, vai começar no papel. Quando você está projetando lá o espaço para o seu cliente, você já vai ter que saber alguns pontos. E o primeiro deles é a abertura da porta. Se vai ser a abertura à direita ou à esquerda. Exato, mas mostra, Leandro, vamos mostrar na prática, então, como é que funciona, o que é direita e o que é esquerda. Sim, então nós temos aqui Vamos lá. a primeira coisa aqui é a frente, é a parte da frente da porta, não a parte de trás, tá? Então, essa porta aqui, ó, é um fechamento à direita. A porta vem aqui e fecha à direita do vídeo que vocês estão vendo aí também. Então você tem que saber se ela vai ser instalada dessa forma ou se a porta vai ficar do outro lado, à esquerda. Porque isso determina totalmente, muda totalmente as ferragens do produto, tá? A esquerda ou a direita. A primeira coisa que você tem que saber, abertura à direita ou abertura à esquerda. Porque tem os dois tipos, né? Na hora que você vai comprar, ó, a esquerda ou a direita, certo? Isso mesmo. Legal. O segundo ponto é o seguinte, se a fixação do seu sistema vai ser superior, topo ou na lateral. Vamos mostrar de novo o nosso mini mockup, hein, Leandro? Vamos lá, esse mockup está instalado no teto. Nós instalamos o trilho aqui em cima. Isso. Então é como se você fosse instalar no teto aí da sua locação do espaço do seu cliente. Tá? Exato. Essa é uma possibilidade e é um trilho para instalação no teto. Outro trilho que existe, principal, é para instalação lateral. Como se tivesse aqui uma parede atrás desse trilho aqui, ó, e você fosse instalar ele na lateral dessa parede e não no teto. Então são dois tipos de trilho. Teto e lateral. Exatamente. Lateral aqui, na verdade, pessoal, é como se fosse o fundo ali, né, Leandro, da sua parede, né? É. Então você instala ali no fundo da parede, ao invés de instalar no topo. Terceira coisa que a gente tem que observar é a definição do espaço. Lembra-se, é uma porta de passagem, tá? Então a gente vai instalar uma porta de passagem e o espaço mínimo para a instalação dessa porta não serve em espaços de porta comum de 70, 80 centímetros. Você tem que ter pelo menos 1.610 milímetros para a instalação do conjunto. Exatamente. Para quem não está muito familiarizado aí em milímetros, seria 1,61 m. Mas por que tão grande, Luciano? Porque você vai ter que fazer um acabamento para esconder toda a porta, que é onde a porta vai entrar e se essa esconder. parte aqui, né? Exatamente. Isso é feito também na marcenaria, tá? É justamente onde a porta se esconde quando ela vai ser recolhida. Leandro, mas você falou da largura mínima, mas tem a máxima também, tá, pessoal? Então, o mínimo é 1,61 e o máximo 2,5. Essas medidas são para você justamente determinar o comprimento do trilho que você vai comprar. Leandro, você falou da largura mínima e da máxima, certo? Mas nós temos também a altura. Então, a altura mínima é 2 metros e a altura máxima 2,70. Outro ponto é a espessura da porta. Como a gente está falando de portas padrões, o mínimo é 35 milímetros, que já é uma medida padrão de porta. Exato. Tá? Então, a porta tem que ter no mínimo 35 milímetros. Mais fino que isso não dá para instalar. Exatamente. E também tem a espessura da parede, a espessura que você vai instalar, né, o seu sistema, tá? Que no mínimo tem que ser 126 milímetros. Que na verdade é aquela parte ali, né, da parede, ali, da alvenaria, do tijolo, né, Leandro? É como se fosse o batente da sua porta. Então o espaço mínimo é 126 milímetros que você tem, que você precisa ter para instalar todo o sistema do Coplanar C1000. Outro ponto importante, pessoal, é o peso da porta, tá? Então, o mínimo do peso da porta é de 28, vai de 28 até 70 quilos, tá? Mas fique tranquilo, no manual você vai ter uma tabelinha lá que vai ter todas as informações de 28, 30, 40, você vai saber certinho se dá, né, a largura e a altura da porta que você vai instalar. Então é muito importante você seguir o manual de instalação desse produto e também entrar em contato com a própria Raw Metal, que tem profissionais e técnicos que vão poder dar suporte para você na instalação desse material. Então, pessoal, esses são os primeiros passos que você precisa saber antes de comprar o Coplanar C1000. Isso, e agora vamos ver então o que vem na caixa quando você compra o produto. Abrimos então a caixa aqui do nosso Coplanar. Bom, já separamos as peças aqui, agora o importante é você conferir
junto com o manual, se vieram todas as peças, né, Leandro? Pois é, no manual tem uma lista aí para checagem, você pode ticar um por um, o que vem e o que não vem. O legal é que ele já vem separadinho, todo em embalagens lacradas, tá? Então as serragens estão bem organizadinhas aqui e tá bem fácil de conferir, então não tem muito erro, né, Luciano? Legal, então vamos conferir e já vamos logo começar a montagem, hein? Bora lá! Conferimos então todas as ferragens que vêm com o produto, de acordo com o manual. Tá tudo certo, agora é só proceder com a montagem. Estamos já aqui na oficina, nós fizemos então essa miniatura, conforme vocês viram aí no começo do vídeo, e para simular o vão, né, que a gente vai instalar o coplanar C1000. E agora começar, né, Leandro? Exatamente. A medida que a gente seguiu rigorosamente aqui é a largura do vão, que é 1,61 m, que é o mínimo que você precisa para instalar o sistema coplanar C1000. Legal, então o primeiro passo é pegar esse trilho que você recebeu aí, cortar ele e começar a fazer a instalação. Para isso você pode usar uma máquina ou a serrinha, a famosa cegueta, né? Vamos para o corte. Bora lá. Antes de iniciar o corte, é necessário tirar o carro de dentro do trilho. Para tirar o carro, é preciso soltar antes o pescador com uma chave Allen apropriada. O trilho pode ser cortado também com arco de serra, mas isso vai depender muito da habilidade de quem está fazendo o serviço, para deixar ele com um bom acabamento. No entanto, essa parte final do trilho fica bem próxima à parede e escondida na montagem final, então não vai influenciar tanto assim, porque não vai ficar visível depois da instalação. É claro que se você tiver uma meia esquadria, o corte fica muito mais limpo e muito mais preciso. O mais importante depois do corte é você fazer a limpeza das rebarbas. Você tem que usar uma lima e tirar todas as rebarbas que ficaram no seu trilho, porque isso influencia no funcionamento do carro quando você for instalar. A limpeza do trilho também é muito importante de ser feita, com ar comprimido, com pincel. O importante é limpar e deixar o interior do trilho bem limpo. Depois que a gente cortou o trilho, limpou as rebarbas, tirou as limalhas de dentro, a sujeira, limpou o trilho inteirinho, a gente tem que voltar o carro para dentro dele antes de instalar no teto ou na lateral. A gente vai fazer o seguinte, vai pegar o carro e reparem que aqui tem duas roldanas aqui, ó, na entrada do trilho. Você precisa forçar essa roldaninha aqui para que ela entre em segundo lugar, tá? Não entra ela primeiro, ela entra em segundo. Então primeiro entra a roldana maior para depois entrar a menor. Então vamos forçar ela aqui, encaixar dentro do trilho e fazer a instalação desse trilho aqui no local. Repare então que a roldaninha menor ficou em segundo lugar aqui, ó. Primeiro entra a roldana grande, depois entra a roldana menor. Importante, antes da instalação, verificar se está tudo nivelado o vão que você vai instalar o coplanar C1000. Tanto as laterais, como o teto, a base e também verificar se as portas não estão empenadas. Eu coloquei o trilho aqui no rodapé do meu espaço para que a gente possa explicar para vocês as medidas que nós vamos ter que seguir na instalação superior. Esse meu espaço, eu sei que ele está exatamente com a mesma medida, tanto aqui embaixo quanto lá em cima, tá? Eu sei porque nós que montamos, então foi montado no esquadro. Mas você sempre tem que medir na parte superior onde vai ser instalado o trilho. A primeira medida que você tem que prestar atenção é a distância dessa peça plástica, que chama came superior, da borda, da lateral aqui do seu espaço. Essa distância mínima, no caso do espaço que nós temos aqui, de 1.610 milímetros, é de 42 milímetros, tá? Então nós vamos fazer 1.610 milímetros, que é o espaço que eu tenho aqui, 1.610 milímetros, menos 42 milímetros, que é esse espaço que eu tenho que manter o came superior da borda, menos 42. Meu trilho, então, será cortado com 1.568 milímetros. A partir dessa ponta, eu vou marcar 1.568 milímetros no final do trilho para poder cortar ele. Nesse caso,
Para outras medidas, basta seguir o manual que está tudo explicado em detalhes. Outra medida importante para o posicionamento correto do trilho no teto, quando estamos falando de instalação no teto, é saber a distância da face frontal do trilho com a face frontal do espaço onde nós vamos instalar. Tá? Isso depende da espessura da porta. Nesse vídeo estamos trabalhando com uma porta de 40 milímetros de espessura. Segundo o manual, conforme vocês podem ver na tabela, para a porta de 40 milímetros de espessura, nós temos que manter uma distância de 25 milímetros entre a face do trilho e a face do vão onde você vai instalar. Chegou o momento então da gente instalar o trilho aqui na nossa parede, Leandro. Sim. E precisa de 2 pessoas, né? Precisa de pelo menos 2 pessoas para você fazer com conforto aí onde você vai instalar, né? Sim. Conforto e segurança. Exato. Então, só para recapitular, nós já furamos aqui, suponhamos que você tem a parede, você já colocou as buchas. Sim. Né? Agora é fixar. Vamos subir então, Luciano. Você vai precisar de um bit mais longo para você poder fixar aqui também. Tem que ter um bit longo, senão você não vai alcançar o parafuso. Vai bater a parafusadeira aqui no trilho, né? Isso. Vamos fazer a força então agora? Vamos lá. Aqui você vai precisar ficar movimentando o carro para você ter acesso a todas as furações do trilho, tá? Então vamos lá. Fizemos então a instalação do trilho, agora, Leandro, temos que fazer a usinagem da porta. Sim, aí é uma parte também um pouco mais delicada para você prestar bastante atenção, seguindo as medidas do manual para fazer certinho. Essa aqui é a porta que nós temos, 40 milímetros de largura, como a gente falou para vocês, tá? Detalhe da porta, vocês estão vendo aí no vídeo que tem um puxador aqui, ó. Esse Sim. puxador vai por dentro da porta, tá? Então é para quem está do lado de dentro da porta que vai ter esse puxador. Para o lado de fora, para você abrir a porta, basta você empurrar um pouquinho ela e já deslocar ela para a direção que ela se esconde. Exato. Tá? Não precisa de puxador para o lado de fora. Tá vendo que a madeira aqui tá lisa, sem nenhum acabamento. Sim. Tá? Com relação ao puxador, Leandro, esse aqui é um modelo que a gente tinha aqui na oficina, nós fizemos, até deu um pouco de trabalho, né, Leandro? Sim, esse é um embutido, né? Um embutido e tal, nós fizemos a usinagem na fresa, mas você pode colocar um externo também, tranquilamente. Um outro detalhe importante, tá? Nessa parte aqui que tem o outro trilho que a gente vai encaixar, tem um rasgo aqui que você vai ter que fazer com a fresa. Aqui na oficina, né, nós não temos CNC, nada, mas você pode fazer, né, com uma tupia de mão, essa tupia laminadora, como a tupia também de coluna, tá? As duas dão certo para você poder fazer esse rasgo. É claro que com todo cuidado, né, Leandro? Fazer ali um gabaritinho, alguma coisa assim, para que fique certinho, retinho, o rasgo aqui na sua porta. Esse rasgo é feito com uma fresa de 15 milímetros na parte inferior da porta. Ele está posicionado a 11 milímetros da face interna da porta. Você marca 11 milímetros e faz o rasgo com uma fresa de 15 milímetros por 15 milímetros de profundidade. E por que 15 milímetros? Justamente por causa desse trilho aqui. Ele tem exatamente 15 milímetros de largura e também a profundidade, Leandro, 15 milímetros. Então, 15 por 15 fica bem fácil, né? Fica bem fácil de memorizar. Outro detalhe muito importante nessa porta também, a lateral, a borda, né, que vai ficar escondida, que vai entrar atrás do acabamento amadeirado, ela precisa ser feita em 45 graus, um corte em 45 graus. Por quê? Reparem, se essa porta ela entrasse uma na frente da outra, assim, ó, e ficasse cevão, entre essas duas tábuas aqui, você consegue ver através deles, né, Luciano? Sim, fica um risco ali, né? Fica um risco, Fazendo o chanfre em 45 graus, tanto na porta quanto no acabamento madeirado aqui, você vai esconder essa visualização aqui, não vai ficar tão evidente. Fica então, mais bonito, né? Fica mais bonito. É um detalhe de acabamento que é muito importante também para esse tipo de ferragem que é muito elegante. E esse corte você pode fazer na serra circular, né? Na hora que você vai cortar o MDF, você já faz o corte 45 graus nessa porta aqui
e na madeira, que vai ser o acabamento, né, Leandro? Isso, o acabamento a gente vai falar depois, então quando a gente já tiver com a porta instalada, né? Vamos por partes, Vamos né? por partes. Bom, Leandro, agora que nós demos uma geral aqui, mais ou menos da porta, né? Vamos aos detalhes, né? Mostrar certinho todas as medidas e os detalhes de cada usinagem aqui da porta. A primeira marcação que você vai ter que fazer na porta é na parte de trás dela. Olha, o 45 graus está para dentro aqui. Então ali embaixo é a frente, aqui é a parte de dentro da porta. Você vai ter que marcar 77 milímetros por 35 milímetros de profundidade, para encaixar justamente o came inferior. Tá vendo que ele fica bem encaixadinho aqui? Então essa é a primeira marcação que você tem que fazer. Na face, o 45 graus fica para fora aqui, ó. 77 por 35. A profundidade de usinagem, por sua vez, tem que ter 30 milímetros de profundidade, tá? Então você vai vir aqui com a sua tupia, usinar essa parte por aqui e vai desbastar todo esse pedaço para que o came inferior entre direitinho e se acomode dessa forma que vocês estão vendo aí no detalhe. Ele tem os exatos 35 milímetros de altura por 30 de largura. Primeiro eu vou fixar o came inferior usando parafusos de 50 milímetros. Vamos lá com o primeiro. Agora então, depois do came fixado, vem a instalação do trilho. A parte do trilho que vem fixado agora é justamente onde está o furo mais próximo da borda aqui do trilho, para encaixar também no came. Agora vem a instalação dos suportes de portas. Eles são instalados bem aqui em cima, ó, com essas linguetinhas rente à borda superior da porta. A distância lateral aqui varia de acordo com a medida da porta. E segundo o meu manual, essa porta, que está entre 700 e 750 milímetros, deve ficar uma distância de 30 milímetros da lateral. Para cada medida de porta, isso vai mudar e vocês devem seguir o manual conforme vocês estão vendo aí no detalhe. Então eu vou marcar aqui 30 milímetros, posicionar 30 milímetros da borda, de acordo com o tamanho da porta, fazer as marcações, e proceder com a montagem. Quando a gente fala de encostar o topo desse suporte de porta, é encostar essa linguetinha no topo, não a parte do meio aqui, tá? A linguetinha que vai alinhada com o topo. O segundo suporte, ele também vai alinhado aqui no topo, as linguetinhas alinhadas com o topo da porta. E por que você tem que fazer a medição do primeiro suporte a 30 milímetros da borda? Porque esse segundo suporte tem como base o primeiro suporte. Então, a partir do lado esquerdo do suporte da porta, eu vou colocar a trena aqui e vou medir também do lado esquerdo do segundo suporte da porta, tem que dar 60 centímetros, como vocês estão vendo aí. Feito isso, é só fixar. Fixamos então os dois suportes de porta com as medidas seguindo o manual de instruções, tá? Conforme vocês viram no detalhe. Agora a gente vai fixar esse suporte aqui no eixo aqui em cima, tá? É onde sustenta o peso da porta, que é justamente o carro do coplanar, usando uma chave de boca adequada. Primeira coisa, nós vamos soltar a porca aqui de baixo, tá? Essa porca é uma porca de chave de 17. A gente vai tirar ela para pôr esse suporte que vai ser ligado ao suporte fixo. Esse é o suporte móvel e tem o suporte fixo que já está na porta, como vocês já viram. Esse suporte aqui, ele aceita esse ajuste, ó, para subir e descer a porta, tá? Então você vai regular a altura da porta com essa porca aqui de baixo. Um cuidado que devemos ter ao instalar essa peça, que fica como apoio do suporte de porta, é que ela não é simétrica, tá? Então, se você colocar uma peça de pé, como está o logo da Rometal aqui, ó, a outra também tem que ser colocada na mesma posição. Você não pode colocar uma de pé e a outra de ponta cabeça, porque senão a porta vai ficar torta, tá? Então, se você colocou uma peça em pé, a outra tem que seguir a mesma posição. Tenha atenção a esse detalhe. Agora a gente vai apoiar o suporte fixo no suporte móvel, tá? Repare que o suporte móvel já tem dois parafusos aqui, ó, por dentro do suporte, que são para ajustar o avanço da porta para fora ou para dentro, tá? Isso é um parafuso de ajuste, então ele já fica preso nesse suporte móvel. O que a gente vai prender são dois parafusos aqui por fora, então, ó. Os parafusos que ficam por fora desse suporte é o que prendem efetivamente a porta, tá? Então vamos fazer essa montagem.
Reparem que a porta não encostou no batente, então a gente vai regular o suporte móvel com o suporte fixo, tá? Depois que a gente fez a regulagem da porta aí para frente e para trás, a gente vai regular então o encosto da porta no batente. A gente vai empurrar um pouquinho para cá, olha lá, ela encosta e é a posição que eu tenho que fixar. Primeiro reparem que a porta fechada, ela não chega na frente do batente, ela não está alinhada na frente do batente. Então agora a gente vai ajustar os parafusos do suporte móvel ali atrás da porta, empurrando a porta um pouco para frente, tá? Para ela chegar nesse nível aqui, ó. Pronto, feita a regulagem dos parafusos ali atrás, ela fica faceando com o batente. Reparem que quando você instalar a porta aqui no suporte superior, ela tem a tendência de vir para dentro, tá? Ela vai ficar bamba como ela está aqui porque a gente não instalou ainda o guia inferior. Isso é importante você cuidar para que ela não venha muito para cá, não quebre ou solte de alguma forma isso aqui e caia, né? Então você tem que segurar colocando um calço pesado aqui para que a porta mantenha mais ou menos no lugar, tá? Não precisa ser perfeitinho por enquanto, mas que mantenha ela mais ou menos numa posição confortável para você trabalhar. Aqui no meu caso eu vou usar um grampo porque eu estou numa situação mais fácil, vamos dizer assim. Agora a gente vai regular então a altura da porta. Geralmente o espaço aqui embaixo tem que ficar entre 8 e 10 milímetros, tá? Eu tenho dois sarrafinhos aqui de 10 milímetros exatamente. Isso aqui é uma diquinha até de marceneiro, né? Você colocar esses sarrafos aqui embaixo para a gente poder saber a altura correta que ela vai ficar. Então eu vou colocar um sarrafo aqui na parte de trás e o sarrafo também na parte da frente. Com esses dois sarrafos colocados aqui, eu sei que ela está exatamente a 10 milímetros de altura. Aí eu posso fixar então o suporte superior. Calçado com o sarrafo lá embaixo, a gente vai soltar um pouco os parafusos de fixação. Veja bem, os de fixação, que são os externos. Você já ajustou aqui, você já deve ter ajustado esses dois parafusos, não precisa mexer neles agora. Solta só um pouquinho para que eu possa virar essa porta aqui, ó, e chegar perto do suporte móvel. Então, ó, soltei um pouquinho e a porca chegou no suporte móvel. Feito isso, já posso regular também a porca de cima. Agora é só apertar. E reaperta os parafusos de fixação. Regulada a altura da porta, vou tirar os sarrafos. Finalmente a gente vai instalar o guia inferior, que é essa peça que vocês estão vendo aqui em minhas mãos. Para fazer isso, você vai ter que levantar a porta para você poder encaixar por baixo. Você vai ter que soltar a primeira porca lá de cima daquele suporte, lembra que a gente mostrou instalando o suporte da porta, para poder subir com a porta com o uso de uma alavanca que vai te ajudar a fazer esse movimento, tá? Para que a porta é pesada, então você vai precisar de uma alavanquinha para te ajudar a subir a porta aí. Ou se você tiver no espaço que você puxa ela um pouco para trás, vai dar certo também. Então experimente as formas que você vai fazer para encaixar esse guia inferior aqui embaixo no came. Esse guia inferior poderia ter sido instalado também quando a gente estava regulando a altura da porta, e como ela estava solta, ficaria mais fácil. Então, a gente está fazendo um vídeo passo a passo, mas você no processo da montagem, pense nisso, se atente que esse guia inferior tem que ser encaixado aqui embaixo no came inferior, que fica no canto da porta.
Bom, agora nós vamos fazer o alinhamento do guia inferior. Ele é feito a olho, tá? Então você tem que tensionar essa mola, você vai virar aqui, ó, tensionar bem ela, deixar esse guia inferior praticamente horizontal, na paralela com o seu móvel. E você vai empurrar ele também para frente, para que a porta chegue à frente no batente aqui também. Então você vai ter que olhar e ir ajustando ele manualmente até ela chegar na posição ali que ela fique alinhada. Uma vez que você conseguiu o alinhamento e a tensão correta, basta fixar o guia inferior. Primeiro fixe o furação do meio. Com a furação no meio, você ainda pode ter um ajuste aqui, ó. Repare que ela tá presa no meio, mas eu ainda tenho um ajuste do guia inferior. Fixando o meio, então fica muito mais fácil de você ajustar essa parte da frente aqui, ó. Eu vou tensionar a mola novamente, até ela alinhar com o meu batente ali, até a porta alinhar com o meu batente. Pronto, agora está pronto para fazer a fixação. Reparem também que o Luciano está aqui a todo tempo me ajudando, então é sempre importante você fazer essa instalação em 2 pessoas pelo menos para você ter ajuda, tá? Fixamos o do meio, agora vamos fixar o do canto. A única função desse pedaço de madeira que nós estamos usando aqui é ajudar você a alinhar a porta com o batente. E caso você tenha soltado as porcas superiores do suporte da porta, não esquece de apertar elas novamente no local para poder verificar o funcionamento do coplanar. Prontinho, pessoal, então nós terminamos aqui a parte da porta, agora a gente vai fazer o fechamento aqui do sistema. O bom desse sistema é que você resolve tudo na marcenaria, não vai precisar de gesseiro ou pedreiro para fazer o acabamento, você mesmo vai fazer. Exato. Depois de instalado ele fica visível, como vocês estão vendo aqui, ó, o sistema está todo aparente, a gente vai fazer com isso o acabamento, então a gente vai fazer o barrado aqui em cima, a parte do topo e o fechamento da lateral aqui, justamente, né? A gente vai tirar a primeira medida do fechamento lateral então, que nós temos, Luciano, do batente, até aqui os 45 graus internos aqui da peça, está dando 75 centímetros. É esse espaço que nós vamos precisar. O corte que vai ter que ser feito aqui, nessa parte do madeiramento, também tem que ser em 45 graus para encaixar aqui e não fica aquela fresta visível, né? Aquele vão, né, Leandro? Ele vai encaixar certinho, né? Então, bora lá. Vamos lá. Bom, então cortamos a peça do fechamento da frente do sistema coplanar. Tá? É importante lembrar que a gente cortou de um pedaço de MDF. A porta também foi fabricada com o mesmo MDF, tá? São 2 chapas a porta, são 2 chapas coladas uma na outra, de 20 milímetros. E a gente fez o espessamento aqui da ponta, ó, uns 15 centímetros, a gente colocou uma faixa de 15 centímetros nessa parte, para poder cortar em 45 graus e ela fechar certinho aqui e não permitir ficar aquela fresta visível de frente, né? Então tá pronto, a gente tirou a medida certinho. Você vai ter que esquadrejar de acordo com o seu espaço aí. Como a gente tem um móvel montado aqui, ele está esquadrejadinho, no seu espaço você vai ter que adequar a sua situação. E vamos colocar aqui, vamos fixar esse fechamento aqui para dar o acabamento da peça. Ó. Além desse fechamento principal, a gente vai cortar também um frontão que vai ser aqui em cima para esconder o trilho. Aqui a gente está com espaço de mais ou menos 137 milímetros e é a peça que a gente já cortou que está aqui do lado. Para fixar esse frontão, então, a gente vai usar uma peça aqui por trás desse fechamento, que o Luciano está segurando aqui, ó, esse pedaço cinza, tá? A gente vai usar ela para fixar o frontão no fechamento. Vamos lá para o fechamento disso aqui então. É claro que no seu caso você vai ter que também usar a sua habilidade para fazer o fechamento de acordo com o que você tem. Aqui a gente está fazendo de acordo com a nossa peça. Pode ser que no seu caso seja diferente e você precise de outras adaptações. Mas basicamente a ideia é essa. Para ajudar a fixar o frontão aqui na frente da porta, eu vou fixar então esse pedaço de madeira por trás do meu fechamento, tá? Então vamos lá. Cortamos o frontão mais curto aqui, só porque essa aqui é uma peça de demonstração, tá? Ela vai ficar exposta.
tá? Então, para as pessoas verem a ferragem, a gente cortou mais curto para deixar aberto. Mas quando você for fazer o acabamento, você tem que fazer até o final, certo? Então, a gente já cortou o frontão direitinho e vamos fazer esse fechamento com o frontão agora. Eu vou lá para trás para fixar isso. Essa peça que montamos aqui é uma peça de mostruário de ferragem. Então, queremos destacar o que é porta e o que é fechamento. Por isso, o frontão está em padrão diferente do MDF da porta. Para que a porta fique mimetizada, ou seja, camuflada na parede, o ideal é utilizar tanto fechamento quanto porta no mesmo padrão de acabamento, ou seja, o mesmo padrão de MDF. Vamos então fazer o fechamento da parte de trás do nosso vão, né? Então nós vamos cobrir aqui essa parte do topo para esconder o trilho e a outra parte, que é essa parte do acabamento que nós fizemos, né, Leandro? Justamente, a porta vai ficar escondida entre duas paredes falsas de MDF aqui no caso, né, Luciano? Sim. Que é a mesma ideia que você tem que ter aí no local que você vai instalar. Então, o grande diferencial da instalação do coplanar é o acabamento que você vai dar final nele, é o que vai dar realmente o destaque para sua peça e vai deixar aquele serviço bem feito, né, Luciano? Bem feito, né? Legal. Vamos lá então só simular, Leandro, como vai ficar? Então nós temos aqui o tampão, né, o topo aqui, que vai cobrir o trilho. Isso. Né, vai fechar, fazer o fechamento. E depois a gente fez uma outra peça para cobrir aqui, ó. Que é essa aqui, a gente vai justamente fazer o acabamento onde a porta se esconde. Exatamente. Então bora lá, montar, né, Leandro? Agora então vamos instalar esse frontão, que é o que vai em cima para esconder o trilho, tá? É o que dá acabamento no trilho. A gente vai fixar ela com essa cadeirinha aqui e nas laterais também. Então agora nessa parte que cobre a porta mesmo, que é esse fundo todo aqui, que esconde a porta, a gente fez também um acabamentinho lateral, para que a porta possa entrar por aqui. E a gente também fez nesse acabamento um recorte que passa o suporte da porta. Você tem que ter essas atenções aí na sua montagem também, tá? Vamos instalar essa peça no lugar. O último passo é o acabamento do suporte da porta, que são essas peças plásticas aqui, ó. É só colocar e encaixar, não tem segredo. Aqui e aqui. Sistema inteiro montado e já com o acabamento pronto. Na frente da porta não é necessário puxador. Ele é opcional, você pode colocar, mas sempre se atentando a colocar numa distância da porta que ela não bata aqui no acabamento. Então na frente ele funciona da seguinte forma, você empurra e já abre para a direção que a porta vai se esconder. Atrás é necessário colocar um puxador.
Outro detalhe que faz parte do acabamento é o fechamento usinado no topo, para esconder totalmente o trilho, elevando assim o nível de apresentação final. Esse detalhe é explicado na página 16 do manual do produto, onde se encontram as coordenadas para fazer uma usinagem em máquina CNC. Além da explicação do manual, a Rometal ainda fornece o arquivo digital para edição, bastando entrar em contato com a empresa pelo website www.rometal.com.br/contato. O sistema Coplanar C1000 também está disponível no 3D Warehouse do SketchUp. Basta procurar por Coplanar C1000 e baixar o arquivo para ser utilizado em seus projetos 3D. Com isso, é possível experimentar a instalação antes mesmo de cortar as chapas. E aí, Leandro, gostou do sistema Coplanar? Sim, Luciano, apesar da complexidade visual que ele apresenta, Sim. não é tão difícil de instalar. Exige alguns cuidados, mas não é tão difícil de instalar. A gente estava até comentando aqui, né, que esse produto ele foi feito de marceneiro para marceneiro, né, Leandro? Sim, Porque, na verdade, na instalação, você não precisa de gesseiro, quebrar parede. É só ali, né, você que é marceneiro, um ajudante ali para poder instalar, né? Sim, justamente. É só ter o espaço já feito na construção correto para você instalar a porta e vai dar tudo certo. Você vai resolver na marcenaria o acabamento e a montagem. E uma coisa que eu fiquei impressionado aí, para vocês que estão conhecendo o produto, ou para vocês que estão, né, usando esse vídeo aqui para instalação, é a qualidade do material, né? Sim, e é um material 100% feito no Brasil. Então, se você tiver alguma dúvida, passar por algum problema na instalação, você vai ter suporte técnico da Rometal com atendimento em português para te ajudar. A gente fala isso porque, assim, às vezes você compra algum material importado, alguma coisa assim, você não tem esse suporte, né? Fora o idioma, né? É a barreira do idioma A também. barreira do idioma, a Então, aqui importação. você está falando em português, né? Sim, você está falando em português, e a importação também é um processo mais complicado, né? Então Exato. agora você tem acesso a esse material pela Rometal aqui no Brasil. Nós falamos, Luciano, da qualidade do sistema como um todo, né? Ele é um sistema robusto, que aguenta realmente portas de 70 quilos, né? Exato. Então, é um sistema que foi feito para oferecer qualidade e também possibilidades de trabalho com ele. Legal. Então, você que é marceneiro aí, que está querendo oferecer, olha, é claro que ele, né, tem todo um trabalho de instalação normal, portanto você seguir o manual ou esse vídeo, mas ó, o primeiro que você instala, talvez dê um pouquinho de trabalho, né, Leandro? Sim. Depois, cara, é só pegar o jeito, você consegue instalar os outros numa boa. Pois é, um serviço a mais para sua marcenaria. É isso. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, né? Tanto o pessoal que está conhecendo o produto, ou você que está usando esse vídeo aqui para poder ajudar na instalação. E qualquer dúvida, vai comentando com a gente aí. Pois é, um abraço e até o próximo vídeo.